Queridos, o título de hoje então é Ferramentas Afiadas. E o significado da palavra ferramenta é conjunto de instrumentos e utensílios empregados num ofício. E, no nosso caso, nós somos ferramentas nas mãos de Deus. E Deus usa a quem Ele quer. Só que se a pessoa tem algo, já possui algum conhecimento, qualidades, Ele usa tudo o que ela já possui. E em cima disso que ela já possui, Ele acrescenta o poder do Espírito Santo. Então, quanto mais afiada for a ferramenta, melhor ela é utilizada. E é com esse pensamento que hoje nós vamos meditar em alguns personagens bíblicos. Esses personagens já possuíam qualidades, já possuíam conhecimento, algum conhecimento. E eles foram sendo mais capacitados ainda por Deus para as grandes obras que Deus tinha na vida destes homens, desses personagens. Vamos começar então com Estevão. Estevão era um judeu helenista, isto é, de origem grega. E esse Estevão, ele já tinha conhecimento das Escrituras, né, e da história do povo judeu. E esse conhecimento, ele é bem visto, assim, bem percebido no discurso que ele faz diante do povo e daqueles que estavam lutando contra o evangelho de Jesus, né? O evangelho que Jesus trouxe. E esse Estevão, ele foi um dos 7 diáconos que foram levantados na igreja em Jerusalém, porque estava tendo uma briguinha lá, sabe? A igreja estava se formando e todos vendiam seus bens e tudo era compartilhado com todos, era distribuído entre todos. E teve uma discussãozinha quanto às viúvas helenistas e as viúvas judias. Algumas pessoas estavam achando que estavam beneficiando as viúvas judias e depreciando, deixando de favorecer as helênicas, as gregas, né? Judias gregas. E assim, os apóstolos não estavam conseguindo atender a todos. Então, eles levantaram 7 homens idôneos, quer dizer, de boa reputação, e para servir as mesas. Então, eles eram os diáconos. Eles começaram a servir as mesas. E um desses diáconos era Estevão. Estevão era um homem bondoso, correto, excelente pessoa. E ele não ficou só servindo as mesas. Ele era um excelente pregador. Haja vista o discurso lá em Atos. Só que esse Estevão, ele acabou se tornando o primeiro mártir do Evangelho. Logo depois desse discurso, os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos da época ficaram revoltados e insuflaram, eles começaram a motivar as pessoas a agredirem Estevão com falsos testemunhos. Começaram a dizer que ele estava falando mal do templo, que não era mais para seguir as leis judaicas. E não era isso. Jesus veio cumprir a lei e não abolir. Tanto que tudo foi cumprido em Cristo. Mas o evangelho era as boas novas de salvação. E esse Estevão, ele acabou sendo esse primeiro mártir, e algo muito lindo foi a visão que ele teve dos céus. Então, vamos ver na Bíblia um pouquinho de Estevão. Abram
lá em Atos 6, no versículo 5, na sua parte A. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E lá em Atos 7, vocês podem ler com mais calma depois, tem o discurso de Estevão. Ele vai contando toda a história, desde o início, do primeiro pai, que foi Abraão, e como foi se cumprindo a promessa de Deus de salvação através de Jesus. Então ele vai contando a história, ele é um grande conhecedor. Aliás, os judeus, eles desde pequenos eram ensinados. Um jovenzinho já sabia toda a Torá da época, né? As leis. Eles tinham obrigação de conhecer bem as leis do Senhor. Então eles eram estudados. O povo judeu era um povo que primava pelo conhecimento, pelo estudo. E ali, dentro desse discurso de Estevão, aparecem alguns outros personagens que também foram ferramentas nas mãos de Deus. Ele cita José, não qualquer José, o José do Egito, filho de Jacó. Então tá lá. José, ele era praticamente o braço direito do seu pai Jacó. Ele observava os erros, ele denunciava, quer dizer, ele tinha um julgamento muito preciso. Ele aprendeu muitas coisas com o seu pai, ele era estudioso, ele era prestativo. E depois dele ter sido vendido como escravo pelos seus irmãos, ele continuou a fazer o seu melhor. Em todos os lugares por onde ele passava, ele era fiel e confiável. Ele era inteligente, aprendia rápido, era organizado e sabia liderar. Você vê lá em Gênesis e você vai vendo como foi a vida de José. Vamos lá em Gênesis 39, no versículo 3. Vendo, pois, o seu senhor, que era Potifar, que comprou José como escravo, que o Senhor, que Deus, estava com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José já tinha muitas qualidades. E além disso, Deus abençoava a vida de José. Tudo que caía na mão dele prosperava. Olha lá em Gênesis 39, 23. Depois ele foi preso injustamente. Mas ele não murmurou, ele não amaldiçoou ninguém. Ele lá dentro fez o seu melhor. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, de José, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Veja que bênção. Vamos lá agora para Gênesis 41, 39 e 40. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Deus foi prosperando a vida de José até o ponto de quando ele foi o único que conseguiu interpretar o sonho que Deus havia dado a Faraó. E, diante disto, Faraó coloca José como governador do Egito, como segundo homem daquela grande nação naquela época. E foi através de José que todo o povo de Deus conseguiu passar pelo período de fome.
e foi salvo de morrer, de perecer. Então, vejam como José foi usado como uma ferramenta de bênção. Deus usou José para a salvação. E nesse discurso de Estevão, ele também fala sobre Moisés. Moisés, ele frequentou a melhor universidade da época. Depois, ele foi preparado por Deus lá no deserto. E, finalmente, ele foi chamado para liderar o povo de Israel na sua saída do Egito e peregrinação no deserto. E o povo estava passando pelo deserto, mas a direção que eles estavam era a terra prometida. Deus havia prometido uma terra que manava leite e mel. Então, Moisés, ele tinha muito conhecimento secular, porque ele foi criado pela princesa, filha do faraó. Então ele foi criado como um príncipe. Imaginem o conhecimento deste Moisés. Só que ele fugiu do Egito depois de ter matado um homem, e Deus foi trabalhando a vida de Moisés. Aquele grande príncipe orgulhoso, ele foi aprender humildade, trabalho duro, apacentar ovelhas. Ele foi sendo instruído por Deus no deserto, na luta. Deus foi afiando a sua ferramenta. Deus foi trabalhando a vida de Moisés, porque o propósito lá na frente era que ele libertasse o povo do Egito, da escravidão do Egito, que é uma simbologia nos dias de hoje da nossa escravidão no pecado. Então, este Moisés foi sendo afiado como uma ferramenta nas mãos de Deus. Vamos ler lá em Atos 7, 22, versículo 22, e depois do 35 ao 37. Olha o que Estevão fala de Moisés. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. A este Moisés, a qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, e no Mar Vermelho, e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Moisés já estava indicando Jesus, que seria levantado no meio do povo de Deus. Então vejam que Estevão está lá no seu discurso, falando sobre mais uma ferramenta que Deus usou. E depois ele cita Davi. E este Davi, enquanto apacentava ovelhas, lutou com um urso e um leão. O que foi isso? Já era uma preparação para as lutas que ele enfrentaria no futuro. Davi foi um homem de guerra, um estrategista habilidoso. Ele tinha aquele ímpeto guerreiro. Mesmo sendo um pequeno pastor, quando jovem, ele já defendia suas ovelhas com unhas e dentes. Enfrentou um urso e enfrentou um leão. Então ele já estava preparado quando veio Golias, o gigante, ofendendo, humilhando o povo de Deus, chamando para a guerra, e nem seus grandes irmãos guerreiros que estavam lá na frente de batalha tiveram coragem de enfrentar aquele grande Golias. E lá vai Davi,
enfrentar o gigante e com uma funda, com as pedrinhas, com suas armas habituais, ele combateu, uma pedrinha bateu na testa do gigante, o gigante ficou tonto, caiu. Nessa que ele caiu, com a própria espada do gigante, Davi corta a sua cabeça. Então vejam que ele era um homem de guerra, já desde jovenzinho. Então vamos lá ler em 1 Samuel 17, do versículo 34 a 37, o que fala: Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, Golias, o gigante, como um deles. Porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. Que coragem! Já tinha coragem, já tinha um espírito guerreiro, já tinha estratégia de luta. E Deus foi aperfeiçoando a ferramenta que foi Davi, que lutou pelo povo de Deus. Lá em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 10, fala de Davi. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Deus foi usando Davi. Davi foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. Não porque fosse perfeito, mas porque ele estava sempre se arrependendo dos pecados e entendendo que dependia de Deus para tudo. Ele se humilhava diante de Deus e declarava o seu amor e a sua submissão ao Deus vivo. Ele cometeu erros, mas ele pediu perdão sinceramente, copiosamente, chorando, lágrimas intensas, se arrependeu e buscou a face do Deus Todo-Poderoso, Deus misericordioso, perdoador, que assim como fez com Davi, quer fazer conosco também. Que a cada dia possamos nos aproximar mais de Deus e entender que dependemos em tudo de Deus. E ali, vejamos, mais uma ferramenta que Deus usou poderosamente. Paulo, o apóstolo Paulo. Esse Paulo, que foi perseguidor da igreja, ele era judeu, nascido em Tarso, na Cilícia, criado aos pés de Gamaliel, que era o grande mestre da época. Imagine um professor de faculdade top do top. Era esse Gamaliel na época. E Paulo era um grande conhecedor das leis de Deus. Só que com todo esse currículo, ele era um perseguidor incansável dos seguidores de Jesus. Isso até a sua conversão no caminho de Damasco. Está lá em Atos 22. Está lá em Atos. Então vejam bem, esse Paulo, ele já tinha um grande conhecimento. Já possuía muito conhecimento. E
Deus usou tudo que Paulo tinha de conhecimento e colocou o Espírito Santo na vida dele para guiá-lo, para pegar aquele conhecimento e transformar em bênção. Paulo foi fundador de igrejas. Paulo sofreu. O povo sofreu na mão dele, quando ele era perseguidor. Ele sofreu muito mais por amor ao Evangelho. Paulo foi um homem, no final da vida, cheio de cicatrizes, cheio de sofrimentos, sabe? Penúrias. Ficou preso 2 vezes. Foi difícil a vida de Paulo. Mas, a partir do momento que Deus converteu Paulo, ele se tornou um homem poderoso nas mãos de Deus. Aquilo que eu falei no começo. Quanto mais afiada a ferramenta, melhor ela é usada. E Paulo nos deixou essas epístolas maravilhosas no Novo Testamento. Orientações que temos até os dias de hoje, de como viver neste mundo, de como agradarmos a Deus. E Paulo, ele fez vários discursos. Fez o discurso em Antioquia da Pisídia. Lá ele apresentou toda a história do povo de Deus até chegar em Jesus. Lá em Atos 13, 32, e nós vos comunicamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. É parte desse discurso lá em Antioquia da Pisídia. Então vejam que também Paulo discursou lá no Areópago, em Atenas. E lá ele apresentou o Deus desconhecido. Lá no Areópago haviam estátuas de vários deuses. Atenas se orgulhava de ser uma cidade que homenageava todos os deuses da época. E eles deixaram um altar sem nada. E estava escrito ao Deus desconhecido. Porque eles tinham medo de esquecer algum Deus. E aí Paulo, orientado pelo Espírito Santo de Deus, fala: é este aqui que eu vos apresento, este Deus desconhecido. E aí ele fala em Atos 17, no versículo 23, na sua parte B. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio. E lá ele falou de Jesus como sendo o cumprimento da promessa de Deus para a humanidade, para trazer salvação ao homem que havia se perdido quando o primeiro homem pecou lá no Éden. Paulo, falei que sofreu muito, né? E ele se utilizou da sua cidadania quando ele foi preso, porque Paulo era cidadão romano. E lá em Atos 22, no versículo 27 a 28, está escrito: e vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, és tu romano? E ele disse: sim. E respondeu o tribuno: eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão. E Paulo respondeu: mas eu sou de nascimento. Paulo, ele era cidadão romano, ele era fariseu, filho de fariseu. Ele foi criado na mais severa seita, né, que era o farisaísmo. E Paulo tinha tanta instrução que Festo falou, por ocasião de Atos 26, versículo 24. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo, em alta voz: estás louco? Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Falando que Paulo era tão instruído que há muito estudo estava deixando ele louco. E não era isso, era o poder de Deus.
Gálatas 1,14, Paulo dizendo: E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meu pai. Então, Paulo foi uma ferramenta extremamente usada nas mãos de Deus. Foi muito usado. E essa grande ferramenta, afiadíssima, ele instruiu 2 jovens, Timóteo e Tito. Vamos começar a falar sobre Timóteo. Timóteo, ele lutou, ele nasceu em Listra, era filho de pai grego e mãe judia, sua mãe chamava-se Eunice, e era neto de Lóide. Ele era jovem, tímido, porém doente. Paulo cita muitas vezes problemas de estômago que ele tinha, mas parece que ele tinha outras doenças também. Mas esse jovem, ele era altruísta, ele era muito bondoso. Ele se preocupava mais com os outros do que com ele mesmo. Ele era muito amigo, ele era maduro na fé, mesmo sendo jovem, ele era muito maduro na fé. Era fiel ao evangelho e foi enviado por Paulo para pastorear a igreja de Éfeso. Ele lutou contra as falsas doutrinas e no final de sua vida, ele morreu defendendo o evangelho. Ele morreu defendendo, ele estava tendo uma procissão, ele foi contra e mataram Timóteo. Mas esse jovem foi uma ferramenta poderosa quando nas viagens dos apóstolos, na implantação das igrejas, Timóteo estava ali acompanhando. Ele se converteu na primeira viagem de Paulo. E a partir daquele momento ele começou a ser uma grande ferramenta. E essa ferramenta começou a ser afiada dentro de casa. Porque a sua mãe era judia. E era uma judia temente a Deus e que conheceu o evangelho de Jesus Cristo. Então ele foi instruído por sua mãe e sua avó. A sua avó Lóide instruiu a mãe, Eunice, e a Eunice e sua avó juntamente instruíram a Timóteo. Imagine um jovem duplamente instruído dentro de casa. Então ele já tinha conhecimento, ele já tinha bagagem. E provavelmente seu pai grego não devia deixar seguir todos os ritos judaicos, porque Timóteo não era circuncidado. Ele foi feita a circuncisão depois. Ele poderia não ter sido, mas Paulo achou por bem para que ele fosse mais respeitado pelos judeus quando ele fosse ser pastor, como ele foi na cidade de Éfeso. E assim, Timóteo foi uma grande ferramenta nas mãos de Deus. E, juntamente com Timóteo, vamos lá, o que a Bíblia fala a respeito dele. Vamos lá ler em Filipenses 2, de 19 a 22. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, falando de Timóteo, que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência de Timóteo, e que serviu comigo no Evangelho ao Pai. Este era Timóteo. Lá em 1 Tessalonicenses 3:2. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé.
E na carta que ele escreveu ao Timóteo, capítulo 1, versículo 2a, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Esse era Timóteo para Paulo. E foi uma ferramenta maravilhosa nas mãos de Deus. Juntamente com Timóteo, outro filho na fé de Paulo foi Tito. Ele era um cristão de origem grega, né? Assim como Timóteo, que tinha pai grego. Esse não, esse era totalmente grego. Cooperador fiel, ele recebeu carta pastoral de Paulo para cuidar de uma igreja na ilha de Creta. Esse, diferentemente de Timóteo, não foi circuncidado. Tá? Paulo bateu de frente com os judeus que estavam tentando deturpar o evangelho de Cristo. Porque Cristo veio mostrando que os gentios não precisavam seguir. Precisavam seguir a mensagem que Cristo tinha deixado. E aí, esse Tito, diferentemente de Timóteo, que era tímido, esse Tito ele tinha uma personalidade muito forte. Ele era assim, tinha mais autoridade. E ele foi colocado como pastor na ilha de Creta, e os cretenses eram muito difíceis. Os judeus lá na ilha de Creta, os judeus cristãos, eles estavam tentando fazer com que os cristãos seguissem todos os rituais, queriam que eles se circuncidassem, que cumprissem as leis. E Cristo já tinha cumprido a lei. Eles tinham um novo e vivo caminho para seguir, que eram os mandamentos de Cristo. Não precisavam mais seguir as regras antigas, somente aquilo que Jesus tinha permanecido como ordem. E estava tendo muita dificuldade por causa desses falsos pastores que estavam dirigindo a igreja em Creta e que também eram homens que estavam usurpando o povo, eles queriam dinheiro. Então esse Tito foi enviado para lá como um desentortador de prego. Ele foi para consertar o caminho que o verdadeiro evangelho tinha sido professado, tinha que seguir aqueles mandamentos. Então ele tirou esses pastores corruptos, confrontando os seus erros, e ele nomeou novos líderes. Ele mostrou aos cretenses a fidelidade aos ensinos de Jesus e o fortalecimento do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, eles não conseguiriam mudar as suas vidas. A igreja na ilha de Creta estava muito fraca por causa desses falsos mestres. Eles estavam sem conseguir ter firmeza no evangelho. E estava tendo muita imoralidade, estava tendo muitos desvios, as famílias estavam sofrendo, eles não conseguiam separar os ritos, os rituais antigos, a parte mística. Eles eram adoradores de Zeus antigamente. E Zeus era aquele deus que queria levar vantagem em tudo. Os cretenses eram conhecidos como mentirosos. Então vejam que eles precisavam da orientação de que sem o Espírito Santo eles não conseguiriam ter um bom testemunho, ser um exemplo para os seus vizinhos, um bom exemplo diante do povo na ilha de Creta. E aí vem Tito, com a sua personalidade forte, e botou ordem na casa. Foi uma ferramenta maravilhosa. E Paulo orienta esses dois jovens a sempre estarem firmes e não deixarem que ninguém humilhasse eles por sua juventude.
porque apesar de jovens, eles eram maduros na fé. Veja lá Tito, no capítulo 1, no versículo 4, na sua parte A. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Paulo falando que, tanto quanto Timóteo, ele era considerado um filho. E foi esse Tito quem levou a segunda epístola de Paulo lá para os Coríntios. Agora, uma outra ferramenta foi Daniel. Vamos saber um pouquinho mais sobre esse Daniel no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 4. Mancebos, em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Daniel era um jovem que foi levado cativo para a Babilônia. Ele e 3 amigos, fora outros jovens. Ele estava no meio desses que foram selecionados por serem sábios, entendidos em ciências, terem muito conhecimento e que tivessem habilidade, que fossem bem educados, gentis, bonitos. Então, Daniel foi um jovem que já tinha essas qualidades. O rei da Babilônia estava interessado em levar a nata de cada povo que ele subjugasse. Então, o povo judeu tinha sido derrotado. E já tinha sido profetizado, Jeremias já vinha falando para o povo, olha, se vocês não se arrependerem, vocês vão ser levados como cativos, vai vir um povo que vai levar você. E eles não só acreditavam nos falsos profetas, não acreditavam nos profetas verdadeiros, nos profetas de Deus. E realmente se cumpriu a profecia. O povo não se arrependeu, não mudou seus maus caminhos e foram levados. Eles ficaram cativos na Babilônia durante muitos anos. Vamos ler em Daniel, capítulo 1, versículo 17. Ora, a estes 4 mancebos, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras, e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Aqui estamos falando de 4 jovens. E Daniel, além de tudo que tinham esses outros 3, ainda deu o entendimento em visão e sonhos. Algo a mais para Daniel. Vamos ler em Daniel 5, no versículo 11, na sua parte A. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de seu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria. Aqui nessa parte, Daniel já está idoso, já está há algum tempo, e veja o que falavam dele, que havia luz, inteligência e sabedoria. Aqui já é um outro rei. Daniel 5, versículo 14. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Veja o que falavam deste Daniel. Vamos ler lá em Daniel 6, versículo 1 a 3. E pareceu bem a Dario, outro rei, da Babilônia, constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre esses 120,
sairiam 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Daniel foi tão poderoso em Deus que de 120 homens sábios, inteligentes, com qualidades, ele se destacou entre os 3 melhores. E desses 3 melhores, o rei escolheu ele como o melhor dos melhores. Então, Daniel foi uma ferramenta utilizada por Deus, firmeza de caráter, fidelidade a Deus. Ele era tão fiel que ele foi jogado na cova dos leões por não deixar de se ajoelhar diante de Deus, e ele orava 3 vezes ao dia. Então Daniel foi fiel e Deus foi exaltando este homem. Os reis foram mudando, mas Daniel sempre ali na presença de Deus, com fidelidade, e era reconhecido pelos reis por sua sabedoria. Ele era um homem equilibrado, um homem sábio, inteligente. Ele sabia orientar muito bem a todos os reis que ele serviu, mas principalmente a Deus. Este foi Daniel. E Daniel tinha amigos, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Veja o que diz lá em Daniel 3, no versículo 12. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantastes, eles adoram. Aí esse rei, ele mandou colocar esses 3 homens na fornalha, porque eles falaram que não iriam servir, não iriam se ajoelhar diante da estátua que o rei tinha feito dele mesmo, que eles só iriam adorar a Deus. E foram jogados numa fornalha de fogo. Versículo 25. Eu, porém, vejo 4 homens soltos e andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. 3 homens foram jogados na fornalha, mas Deus enviou o seu anjo e protegeu esses 3 jovens, que se recusaram a adorar uma estátua. Eles só adoravam ao Deus verdadeiro. E aí esse rei, diante desse milagre, no versículo 29, por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo. Porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então vocês vejam que Deus utilizou esses jovens como uma ferramenta poderosa para mostrar quem Deus era. Eles deram um testemunho do poder de Deus perante aqueles que não respeitavam a Deus. Então puderam ver quem era. E agora, para finalizar, vamos ler lá em Oséias 4, no versículo 6, na sua parte A. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento.
Aqui Oséias está sendo o profeta que está dizendo: o povo não quis conhecimento, não quis se instruir na palavra de Deus e foi destruído. Vamos lá em 2 Coríntios 10, no versículo 5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Tudo que somos, todo o conhecimento que a gente adquire, tudo que aprendemos deve ser levado cativo à obediência de Cristo. Se você é estudado, se você é instruído, leve todo esse conhecimento à obediência de Cristo. Se humilhe diante de Deus. Se você não tem este conhecimento, busque, aprenda, se instrua, tenha sede de conhecimento de Deus, leia a Bíblia, aprenda o que ela diz, ela é a carta de Deus para você. E você tendo esse conhecimento, você vai entender o que está acontecendo nestes dias, nestes últimos dias. Você vai ser inteligente, conhecendo os finais dos tempos, porque está tudo aqui, revelado por Deus. Vamos estudar. E vamos lá para o versículo 17. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Se você tem algum conhecimento secular, se você aprendeu muitas coisas na sua vida, não se glorie, não se ache o poderoso, o sabedor de todas as coisas. Porque isso que você tem, essa tua inteligência, esse teu conhecimento, foi dado por Deus, Criador de todas as coisas. Então, se você tiver que se gloriar, glorie-se no Senhor. Coloque todo esse teu conhecimento nas mãos dele, como fizeram esses homens, que foram ferramentas afiadíssimas nas mãos do Senhor. Que você também possa ser. E, para terminar, vamos ler em Colossenses 1, no versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Que Deus nos abençoe, que possamos crescer no conhecimento de Deus. Que tudo que somos, que tudo que temos, possa estar nas mãos de Deus. E como ferramentas afiadas, possamos ser bem utilizadas para o crescimento do reino do Senhor, para que a sua noiva seja preparada, instruída, para que saiba como lidar nesse mundo até que Jesus volte. Sejamos ferramentas afiadíssimas nas mãos do Senhor. Esse é o meu desejo para todos vocês. Que Deus nos abençoe e que vocês tenham um excelente dia na presença do Senhor. Amém.